Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo mais uma vez para juntos fazermos esse nosso momento de fé e de amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao estudarmos, procurarmos compreender melhor a Sua palavra e os seus ensinamentos. Que bom poder contar com você do outro lado. Hoje iremos trabalhar o Evangelho do dia 22 de outubro de 2025. Esse nosso Evangelho de hoje, para que você possa seguir, acompanhando pela sua Bíblia, está em Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Se quiseres abrir a sua Bíblia, estás convidado a nos acompanhar. Também eu te peço, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que mais pessoas venham acompanhar-nos no Evangelho de Deus. Para que façamos prosseguir a palavra de Jesus que dizia: ide e proclamai a boa nova do Senhor a todas as pessoas. Assim estaremos levando e anunciando o reino de Deus. Conto com você. Acione o sininho para ser notificado de novos momentos de oração. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Mas te peço, se inscreva no canal. Isso nos fortalece. Isso nos faz ter o ânimo de continuar e ter a certeza que estamos chegando às pessoas, aos corações, tocando com a palavra de Deus. Então, esse nosso Evangelho de hoje, do dia 22 de outubro de 2025, vamos refletir sobre ele. Vamos pedir que essa palavra de Deus entre em nosso coração e em nossa mente e nos ajude a viver o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. E caríssimos irmãos e irmãs, que desça sobre nós, então, a bênção de Deus neste momento, nos ungindo com o discernimento, para que possamos discernir e melhor interpretar, proclamar e vivenciar a palavra de Deus. Traçamos em nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, se o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará um dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, Jesus nos é claro neste texto, nessas parábolas que ele nos apresenta, sobre estarmos preparados para quando formos chamados, sobre estarmos com a nossa casa, nosso coração preparado, pois não sabemos o momento em que Deus nos dirá: vem para junto de mim. Assim, Jesus dá como exemplo o dono da casa. Se ele soubesse o momento em que o ladrão iria chegar, ele trancaria sua casa muito mais trancada, colocaria guardas na frente da casa e o ladrão não chegaria. Porém, como ele também não sabe, se ele não for precavido, se ele não tiver preparado a casa contra o ladrão, esta casa será arrombada. Agora, se ele preparou ela dignamente, perfeitamente, ela não será atingida. Assim é o nosso coração que Jesus quer mostrar. Como estamos preparando o nosso coração para o momento que Deus nos chamar? Estaremos desprovidos de dignidade, do amor ao próximo, da caridade, do perdão? O Senhor vai encontrar nosso coração sem cuidado algum, sem fé, sem esperança? Caríssimos irmãos e irmãs, é este o alerta que Jesus nos dá. Preparai-vos. Mantenha-se puro de coração. Perdoe a quem lhe ofende. Auxilie os necessitados. Faça obras dignas de Deus, do amor ao próximo. Pois, quando chegarmos o momento de sermos chamados, nós estaremos com o coração, a nossa casa preparada para receber o Senhor. Assim como na sequência ele nos passa que o dono da casa deixa seus empregados e vai viajar. Vai para uma festa. O empregado que fica não sabe quando ele vai voltar, nem que hora, se é de tarde, de manhã ou de noite. Se este empregado for prudente, cuidar com zelo, esse administrador saber preparar, cuidar com respeito dos criados e das coisas da casa, quando o dono chegar, sentirá-se completamente agradado por este administrador e lhe confiará mais bens ainda pelos gestos que ele praticou. Porém, se esse administrador achar assim: meu senhor não chegará tão cedo, vou fazer o que quero, judiar, maltratar os servos da casa, comer e beber sem controle, quando o dono chegar, esse administrador, ele sim será chicoteado. Porque dele será cobrado porque ele tinha conhecimento do modo como o dono gostaria que seus servos fossem tratados. E ele não o fez. Então sobre ele recairá a ira do dono. Também Jesus nos esclarece no final desse texto, quando ele diz: se vermos um necessitado e nós não ajudar, se vermos um irmão caído e nós não levantar, de nós que tomamos conhecimento da palavra de Deus, que tomamos conhecimento quando Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, auxiliai os necessitados, e eu não o fizer, meu castigo é muito maior do que aquele que passou pelo necessitado e nada fez, porém não tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele fez um ato
que não teve caridade. Portanto, merece um castigo. Porém, esse castigo não será tão grande como aquele que praticou o mal, tendo conhecimento deste mal. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura nos é muito clara. Deus nos dá a conhecer a sua boa nova. Deus nos dá a conhecer o mistério do seu reino. Porém, junto com o conhecimento vem a responsabilidade. Como eu posso julgar os meus irmãos se eu não quero ser julgado? Como eu posso pedir que Deus perdoe os meus pecados se eu não perdoo o meu irmão? Como eu posso clamar a Deus tantas vezes por dificuldades que eu passo se eu não escuto o clamor de quem está do meu lado pedindo ajuda? Como eu posso pedir que Deus tenha misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia do meu irmão que está caído? Atenção, queridos irmãos e irmãs. Esse Evangelho nos é bem claro. Quanto mais conhecimento, mais dever nós temos de praticar a boa nova do Senhor, que é aquela da igualdade, do direito à vida, que é aquela que nos diz: amai ao teu irmão, assim como o Senhor nos tem amado. Perdoai os nossos irmãos, assim como o Senhor nos tem perdoado. Que Deus, queridos irmãos e irmãs, esteja contigo, a te fortalecer na fé, a te manter firme na caminhada do Senhor, sempre seguindo a sua vontade e o seu imenso amor. Que Deus esteja sempre nos dando força para cumprir a sua boa nova e todos os seus ensinamentos. E caríssimos irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossas comunidades, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos ter dias maravilhosos até o nosso próximo encontro, para juntos conversarmos, para juntos analisarmos a palavra de Deus. O Senhor esteja contigo e conosco em todos os momentos. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem.